Segundo Timóteo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que induzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, de réprobo quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas o homem mau, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Levanta as tuas mãos ao poder de Deus e fala comigo assim: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, por meio da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Sabemos também, amados irmãos e irmãs, que em pleno século 21, nem todos, nem todas estão dando ouvido à verdade da palavra de Deus. Mas, bem-aventurado é a minha irmã, bem-aventurado é o meu irmão, bem-aventurado somos nós, que além de aceitar a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus. E a mensagem do Senhor, e a palavra do Senhor revelada para nós nesta noite, cujo seu enunciado é extrema corrupção nos últimos tempos.
Irmãos, irmãs, eu nem precisava pregar nesta noite. Só o texto da palavra de Deus lido aqui nesta noite já é uma pregação. Então ele fala, o enunciado fala sobre a extrema. Por que extremo? É algo assim gritante, é algo alarmante, a corrupção nos últimos tempos. Não é Brasil, é mundo inteiro. Então a palavra de Deus diz para mim, a palavra de Deus diz para nós nesta noite: sabe, porém, isto. Ou seja, sabe, porém, isto. Ponto e vírgula. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós estamos vendo esse tempo. Nós já estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Até no que tange a verdade da palavra de Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis, porque está surgindo muitos falsos pastores, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas nos últimos dias. Glória a Deus. E eles estão enganando o povo com palavras persuasivas, com palavras gostosas de se ouvir, né? Que massageiam o ego daquele irmão, daquela irmã, que nós sabemos que tem que ser ademostrado, que tem que ser ensinado ele, ensinado ela a verdade acerca da palavra de Deus. Mas eles estão fugindo da verdade. É lógico, irmão, que nós estamos no tempo do fim. É lógico que nós estamos vivendo dias trabalhosos, mas muitos pregadores, muitas pregadoras da palavra de Deus, que outrora pregavam a verdade, e hoje estão, amados irmãos e irmãs, escondendo a verdade do povo. Que não estão mais pregando a verdade. Por que não estão pregando mais a verdade? Porque outrora viviam a verdade, e hoje já não vivem mais a verdade da palavra de Deus. Mas independente deles viverem ou não, nós que estamos vivendo a verdade da palavra de Deus, nós temos por obrigação e dever de pregar a palavra de Deus na sua essência. Então sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está vendo? Estamos nos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afetos, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Agora eu pergunto para a igreja nesta noite: não está acontecendo nada disso que a palavra de Deus está falando? Está acontecendo isto em nosso meio. Não só no mundo, mas está acontecendo isto no nosso meio. Ou seja, até mesmo dentro da igreja de Deus. Que não deveria, eu entendo, amados irmãos e irmãs, que a igreja de Deus, ela deveria ser perfeita. Assim como Deus é perfeito, a igreja dele deveria ser perfeita. E quando eu falo em igreja, amados irmãos e irmãs, eu não estou falando de placa denominacional. Eu estou falando, amados irmãos, de um povo. Este povo chamado Igreja de Deus.
que muitos desta igreja estão se corrompendo com o pecado, estão se corrompendo com a vaidade, estão se corrompendo com as fábulas deste mundo, estão se corrompendo com o adultério, a fornicação, enfim, com o pecado. É isto que está acontecendo no dia de hoje. Por quê? Por que está acontecendo isto, irmãos? Por que está acontecendo isto, irmãs? Olha, o próprio Jesus diz na sua palavra: é mister que isto aconteça. Ou seja, é necessário que isto aconteça, porque nós estamos no tempo do fim. E o Senhor Jesus diz que virá dias em que o próprio Deus trará fome sobre a terra, mas não é fome de pão, não é sede de água, mas é fome, sede de ouvir a verdade da palavra de Deus. É isso que vai acontecer. Irmãos, olha tudo que foi falado até agora. É impossível nós não acharmos nenhuma palavra dessa que está acontecendo no dia de hoje. Filhos desobedientes a pais e mães. O pai não pode falar, o pai não pode tentar ensinar o filho ou a filha, porque se levantam contra os seus pais. Culpados são os pais, culpados são as mães, porque agora colocam um celular na mão de uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, e deixa que o diabo ensine ela, e deixa que Satanás ensine ela, porque os pais ultimamente querem se ver livres dos filhos. Estão se vendo livres dos filhos e estão entregando eles a Satanás para instruí-los, para ensiná-los. E quando chegar na adolescência, amados irmãos e irmãs, se esse pai, se essa mãe não enterrar o seu filho, vai visitá-los na cadeia. Ou vocês acham que a palavra de Deus está mentindo? Ou vocês acham que a palavra de Deus é falácia? Não, a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. Eu vejo isso, irmãos, na minha família, não nos meus parentes, digamos assim. Criança que não sabe nem o que é a vida, está com o celular na mão, e tire para ver. Eu sou contra. Então, esses pais, estas mães, estão entregando os seus filhos para o mal, para o príncipe deste mundo. E ele não perde tempo. Ou você acha que porque é criança ele não vai aprisionar, ele não vai escravizar? Aí é mais fácil, irmãos. Porque a criança consegue captar as coisas mais fácil do que nós. A criança consegue aprender as coisas muito mais, muito melhor do que nós. E é isso que o inimigo quer, que nós dê oportunidade para ele a destruir o nosso lar, a destruir a nossa família. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que haverá homens amantes de si mesmo. Muitas vezes não está nem preocupado nem com a própria família dele. Ele está preocupado com ele. Quantos que saem do trabalho, ao invés de ir para casa, ver como está seu filho, sua esposa, entra num bar e fica lá por horas. E ali ele gasta o que ele ganhou. E quando chega em casa, a sua família passando necessidade.
Mas o seu filhinho com o celular na mão. Irmãos, é o tempo do fim. É o tempo do fim. Avarentos, presunçosos, soberbos, que acham que é só ele que pode, só ele que faz, que só ele que prega bonito, que só ele é usado por Deus. É só ele, é só ela. Ah, Deus só usa ela, então Deus não vai usar mais ninguém, só ela. Para de soberbia, não seja soberbo, seja humilde, sejamos humildes. Aleluia. Porque Deus dá graça aos humildes. Glória a Deus. Blasfemo. Quantos que estão blasfemando de Deus no dia de hoje? Ou que já blasfemaram e que vão blasfemar ainda. Mas a uma hora a conta chega, irmãos. Uma hora a conta chega, não importa o tempo é de Deus. Pode blasfemar contra o irmão, pode blasfemar contra a irmã, pode blasfemar contra a igreja de Deus, pode blasfemar contra Deus, mas sabe-se, irmãos e irmãs, que darão conta. Se não der conta em vida, darão conta no dia do juízo. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Pergunta para ele se quer reconciliar com Jesus, com Deus, não quer. Já é irreconciliável. Ah, porque eu conheço da Bíblia. Ah, porque eu creio em Deus. Ah, porque eu tenho fé em Jesus. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que crer até o diabo crê. E até estremece. Nós temos que ser diferente do mundo, nós temos que ser diferente, irmão, de tudo. Não podemos andar na contramão da palavra de Deus, nós temos que andar em retidão à palavra de Deus. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ó, veja bem, mas negando a eficácia dela. Então, dela se afaste. Você vê? Você vê que ele está indo para um caminho que não condiz com a palavra de Deus, se afaste dela. Você vê que ele está indo num caminho que não está agradando a Deus, se afaste dele. Mas muitos não estão se afastando, né? Muitos estão se chegando mais a mais a ele, mais a mais a ela, para tentar atingir o pastor da igreja, para tentar atingir o dirigente da igreja, para tentar atingir o pregador, para tentar atingir a pregadora. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que nós sejamos unidos, porque a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, ó quão bom e quão suave é que os irmãos, que as irmãs, que a igreja viva em união. Porque deste número, então Deus está pedindo para nós se afastar do mal. Deus está pedindo para nós se afastar do disse-me-disse de dentro da igreja. Deus está pedindo para nós se afastar dos murmuradores, dos caluniadores, dos zombadores, dos blasfemos. Deus está pedindo para nós se afastar do mal.
Porque aquele que faz isso, aquela que faz isso, está agradando a Deus. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres necias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Glória a Deus, né? Por que não quer? Por que não podem chegar ao conhecimento da verdade? Porque não querem viver a verdade. Querem viver no engano. Querem viver de palavras macias, de palavras que massageiam o ego, daquele tipo de pregação que não faz mal a irmã abandonar o teu marido e casar com outro, que não faz mal o irmão abandonar a sua esposa e casar com outra. É este evangelho que eles gostam de ouvir. É este evangelho que enche igrejas, é este tipo de evangelho que está enchendo o templo, mas não é este o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse jamais será o verdadeiro evangelho de Cristo, porque o verdadeiro evangelho do Cristo combate o mundo, o pecado, a vaidade, combate o adultério, a fornicação, o pecado de maneira geral. Este sim é o verdadeiro evangelho de Cristo. É o evangelho da cruz. Muitos não vivem mais o evangelho da cruz, porque é loucura estar aqui pregando contra o pecado, é loucura estar aqui pregando contra a vaidade, é loucura estar aqui pregando contra o adultério, contra a fornicação, é loucura para muitos, mas para aqueles que são salvos, esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem não é loucura não, mas ela é o poder de Deus. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, nada será escondido. Não adianta tentar esconder do pastor, porque do Deus do pastor você não esconde. Não adianta nós queremos esconder da igreja, porque da igreja nós podemos até esconder, mas não conseguiremos esconder do Deus da igreja. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Muitos estão vivendo somente com a capa. Muitos estão vivendo somente na aparência, que se dizem servos de Deus, mas na palavra de Deus diz que na verdade não são. É isso que está acontecendo no dia de hoje. E pode ter certeza que vai melhorar? Não, vai piorar. Vai piorar. Mas o dia da colheita está perto. O dia da colheita está perto, que é a vinda súbita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Ele diz para mim, ele pergunta para mim, ele pergunta para você, meu irmão, ele pergunta para você, meu irmão, ele pergunta para todos nós aqui. Ele quem está perguntando para nós nesta noite? Jesus está perguntando para mim, está perguntando para nós. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Nós temos seguido aquilo que nós aprendemos, continuamos vivendo aquilo que nós aprendemos, que o que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje.
vivendo a sã doutrina do Senhor de fato? Ou deixamos de viver a verdade que vivíamos ontem e que hoje pode tudo? Que tanto faz? Tomar ceia de qualquer jeito, de qualquer forma, tanto faz. O importante é ter a nomenclatura de crente. Essa é a palavra de hoje, para mim, para nós. Tu, porém, você, ele diz você, nós temos vivido a doutrina do Senhor, no modo de viver, porque na igreja é um, no trabalho é outro, em casa é outro, para o marido é um, para as pessoas da rua é outro, para a esposa é um, lá para a rua é outro. É isso que Deus está falando. Tem seguido a minha doutrina, um modo de viver, intenção, fé. Cadê aquela fé? Cadê a fé nossa? Que no dia de culto de Santa Ceia, era choro daqui, choro dali, humilhação diante de Deus, lenços enxugando lágrimas de olhos. Cadê? Cadê? Será que nós estamos vivendo a sã doutrina do Senhor, irmã? Será que nós estamos vivendo a sã doutrina do Senhor? Igreja, o Senhor Jesus está alertando nós nesta noite. Será que nós estamos ainda vivendo a sã doutrina do Senhor? Aleluia. Porque ser crente, todo mundo é crente. Até o macumbeiro é crente. Até o feiticeiro é crente. Até a prostituta é crente. Até o alcoolista é crente. Por quê? Porque creem. O fato de crer em alguma coisa é crente. Mas nós estamos vivendo a sã doutrina do Senhor. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Quantos estão deixando de viver a sã doutrina do Senhor com medo de serem perseguidos, de sofrerem perseguições? Olha o quanto Jesus sofreu por mim. Olha o quanto Jesus sofreu por nós. E mesmo assim ele não desistiu, ele foi até o fim. Morte de cruz. Morte de cruz. E ele não pensou nem um segundo. Nem em hipótese nenhuma passou no seu pensamento de voltar atrás e falar: não, eu não vou morrer por esses pecadores, eu não vou morrer por essas pecadoras. Não, não, irmãos, não, irmã. Ele não falou isso, mas ele falou: Pai, tudo está em minhas mãos. E ele não deixou de ser um sacrifício perfeito por nós, ali na cruz do Calvário. Quem deveria estar lá? Quem deveria sofrer as consequências do pecado seria eu, seria cada um de nós aqui nesta noite. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, muitas vezes soberbos, orgulhosos, muitas vezes se acham o melhor da igreja. Muitas vezes querem se achar o melhor pregador, a melhor cantora, a melhor pregadora. Não, não, não! Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que é necessário que nós diminua e que ele cresça. Quem tem que crescer na igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem que ser falado na igreja é a sã doutrina do Senhor, na sua essência, na verdade da sua palavra. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E tem muitos enganadores no nosso meio.
E tem muitas enganadoras no nosso meio, irmãos. Ela começa a se achegar à irmã, e a irmã é a melhor pessoa do mundo para ela. Ai, irmãzinha, irmã me empresta isso, me empresta aquilo. Você perdeu a tua irmã da igreja. Oh, irmão, é uma bênção, irmão, como o Senhor prega bonito, como Deus usa o irmão. Irmão, não tem tanto para me emprestar. Você perdeu o irmão da igreja. Enganadores, enganadoras. Mas olha o que a palavra de Deus diz, ó. Homens maus. Quando fala de homem, fala da mulher, tá? Não vai pensar que só está falando para nós. Não vai pensar que Deus só está pregando para nós, homens aqui. Não, para você também. Homens maus, mulheres má, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então não adianta. Engana aqui, será enganado lá. E é isso que Deus quer? Não. Deus quer que nós sejamos, amados irmãos, perfeitos em tudo. Agora Ele fala novamente para mim. Agora Ele fala novamente para nós. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, ou seja, sabendo de que tens aprendido. Será que nós estamos vivendo aquele evangelho em que nós aprendemos? Glória a Deus. Em que nós aceitamos? Será que nós estamos vivendo aquele primeiro amor que foi na época em que nós aceitamos Jesus? Glória a Jesus, aleluia. Que o que mais se ouvia na igreja era glória a Deus, aleluia, até mesmo pessoas falando em mistério com Deus. Aonde foi parar o mistério de Deus na vida da irmã? Aonde foi parar o mistério de Deus na vida da irmã? Aonde foi parar o mistério de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, naquilo em que nós aprendemos? Que foi viver longe do pecado, longe da vaidade, longe de tudo aquilo que impede o homem, que impede a mulher de chegar a Cristo. Que evangelho que nós estamos vivendo, irmãos? Tu, porém, você permanece naquilo que você aprendeu? Glória a Jesus, aleluia. Nós permanecemos naquilo que nós aprendemos? E que desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Está aqui, ó, as sagradas letras. E não é hoje que nós estamos aprendendo, não é hoje. Desde a nossa meninice. Eu tenho certeza que muitos de nós, seus pais, eram evangélicos e levavam nós à igreja, mesmo criança. Então, desde a nossa meninice, nós sabemos acerca da palavra de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, que começamos a ter um comprometimento com a palavra de Deus e com o evangelho de Cristo, será que nós ainda vivemos o evangelho de Cristo? Será que nós vivemos ainda essa doutrina do Senhor, na qual nós aprendemos com o saudoso missionário Davi Miranda? Temos que entender, amados irmãos e irmãs, que o saudoso missionário Davi Miranda não está mais entre nós, mas a palavra que ele pregava, ela continua viva e eficaz, e é ela, e é Jesus que está falando conosco aqui agora. Glória a Jesus! O homem vai, a mulher vai, mas a palavra de Deus não vai. A palavra de Deus fica. A palavra de Deus fica. Ó, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras,
e que pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há, ou seja, pela fé que existe em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. É o que nós estamos aprendendo hoje. Jesus está nos ensinando hoje. Só não vai aprender quem não quer. Só não vai sair entendido daqui acerca da palavra do Senhor quem não quiser. Para redarguir, para corrigir. Opa! Então a partir de hoje, se nós estávamos fazendo coisa errada, não vamos fazer mais. O Senhor está nos corrigindo hoje. O Senhor está nos orientando hoje, para que nós não venha perecer amanhã. Por falta de conhecimento não é. Porque nós conhecemos desde a nossa meninice, nós sabemos das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras. Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus, aleluia. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito, seja perfeita. Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para toda boa obra. Para quê? Para que naquele dia, meu irmão, para aquele dia, minha irmã, você não venha dizer: ah, Senhor, eu não sabia. Eu não sabia que não podia isso, que não podia aquilo. Ah, Senhor, sabe por quê? Porque aquele irmão, aquele pregador lá falou que não tem problema, porque Deus só quer teu coração. Senhor, eu acreditei nele. Aí o Senhor Jesus vai dizer para esta: não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que praticais o pecado, afastai-vos de mim. Eu entendo, amados irmãos e irmãs, que todos nós que estamos aqui nesta noite, jamais queremos ouvir esta palavra de Jesus. De Jesus pedir para nós se afastar. Quem dos irmãos quer ouvir esta palavra que o Senhor vai pedir para você se afastar dele? Qual das irmãs quer ouvir o Senhor Jesus dizer para se afastar dele? Não! Nenhum de nós que estamos aqui queremos ouvir esta palavra de Jesus, mas eu entendo, creio e tenho fé, irmãos e irmãs, que nós ouviremos de Jesus naquele dia, o Senhor Jesus dizendo para mim, o Senhor Jesus dizendo para nós: vinde, 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 bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. É isso que nós queremos ouvir de Jesus. A palavra seja bem-vindo. É essa palavra que nós queremos ouvir de Jesus. Vinde benditos, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe as irmãs. Que Deus abençoe os irmãos. E que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações.